Estou muito animado para participar. Acho que é a primeira vez na minha série e também a primeira vez em parceria com Steve Jobs, falando sobre como esses três conceitos que mudaram tudo na história da humanidade estão trabalhando juntos, ou como nós humanos estamos juntando eles. Então, estou muito animado por estar aqui com o Steve Judd, que é uma personalidade global nas áreas de astrologia e também uma pessoa que traz uma enorme quantidade de conhecimento e alquimia na forma como vê o mundo. Além disso, ele tem muitos seguidores na busca por soluções, especialmente em astrologia, geomancia, autor, cosmobiologia e 45 anos de experiência em horóscopos. E também quero dar as boas-vindas à nossa série ao meu parceiro e amigo, Dilip Punglia, que também traz outro componente, que é a área de tecnologia e espiritualidade. Ele entende bem mais desses tópicos do que eu. Então, eu sou um tecnólogo, autor, escritor e poeta, e agora provavelmente estou me aproximando da minha espiritualidade, mas não chego nem perto da experiência que vocês têm. Então, estive como convidado especial e também como personalidade aqui. Gostaria primeiro que você contextualizasse sua trajetória pessoal. Eu acho que você tem uma carreira fantástica, que toca em tantas áreas diferentes, desde ciência, tecnologia, astrologia, astronomia e muitas outras áreas de experimentação. Como você começou nisso e como podemos olhar para essa interseção entre inteligência artificial, espiritualidade e astrologia? Desde que eu tinha cerca de 3 anos de idade, meu avô começou a me levar para os antigos círculos de pedra da Inglaterra, que foram construídos há cerca de 6.000, 7.000 anos. E eu percebi então que havia um padrão. À medida que fui envelhecendo e descobri a astrologia no início dos meus 20 anos, percebi que o padrão e o número eram a base de quase tudo o que fazemos. Então, estudei astrologia por 45 anos, quase 50 anos agora, e percebi que a combinação de população, espiritualidade e tecnologia está acelerando em sua expansão e desenvolvimento de forma exponencial. Não é linear, é exponencial. E o padrão dos planetas no céu neste momento da história é tão forte quanto jamais foi em algo como 12.500 anos, mas isso se relaciona a um ponto de convergência, de transcendência, que é iminente no próximo ano ou dois. E o fato de que a tecnologia, especialmente em torno da inteligência artificial com uma base espiritual, está surgindo agora, parece tão sincrônico. Este é um ponto de convergência de transcendência e é um privilégio para mim estar envolvido nisso. Então, obrigado. Então, antes de eu passar para você, Dilip, então, Steve, você mencionou a importância dos números. No fim das contas, inteligência artificial é dados e é código. E é um código que toca nosso DNA e cria, eu diria por enquanto, uma linguagem generativa. Mas isso vai para muitas áreas diferentes. Então, a espiritualidade e a astrologia, em suas formas mais antigas, surgem das tentativas da humanidade de entender o mundo ao seu redor, particularmente o reino celestial, e as evidências sugerem que a astrologia, como um sistema de interpretação de presságios celestiais, originou-se na Mesopotâmia no segundo milênio anticristo. Com base nos seus estudos e abordagem científica, e já que mencionou os números, como você analisa isso considerando os dados do seu estudo, astrologia e astronomia, áreas que você estuda e aplica atualmente? Inteligência artificial. Parece que a inteligência artificial chegou exatamente no momento certo para acelerar as descobertas tecnológicas em andamento, que são impulsionadas pela matemática que rege o nosso sistema solar. A rotação orbital dos planetas e os padrões que eles formam entre si são precisos demais para serem aleatórios. Isso sugere uma forma de inteligência não humana no sistema solar. E além disso, na galáxia e no universo, que eu acho que nossos cérebros são tridimensionais demais para compreender totalmente, agora precisamos da nova tecnologia da inteligência artificial para nos dar uma perspectiva que não conseguimos alcançar sozinhos.
E é por isso que a simbiose, a sinergia entre a humanidade, a astrologia e a inteligência artificial é tão importante neste momento. Não consigo ver como isso pode dar errado. Dedos cruzados. Eu adoro isso. Então, Dilip, você vem da Índia, você é um tecnólogo, tem trabalhado em organizações e bancos muito avançados, e você também está construindo inteligência artificial, então... E, claro, se você é meu parceiro, né? Então estamos em família aqui, mas uma coisa que eu entendi de você é que a Índia ela é muito mais espiritual e a astrologia está completamente incorporada em tudo o que vocês fazem, assim como a civilização indiana, que tem milhares de anos. Então, conte um pouco sobre isso. Você cresceu com um sistema completamente diferente do meu e do Steve, ele no Reino Unido, eu em Portugal, cada um em lugares diferentes, e você na Índia. A parte astrológica na Índia, ou a forma como desenvolvemos a espiritualidade, o jeito que minha família ou o sistema ao meu redor me ensinou, é a parte espiritual, onde os números realmente importam, como você mencionou, eles são uma parte importante da sua vida para agir. Então nós calculávamos esses números e, com base nisso, tomávamos decisões para que a ação seguisse na direção certa. Foi assim que calculamos nossa parte astrológica. E se você sabe que é o seu nascimento, com base no seu horário de nascimento e nos números, você pode calcular e prever como sua vida vai seguir em um nível mais alto, não naquele nível detalhado de cada evento da sua vida, e tudo isso é baseado no sistema planetário, certo? E é isso. E a espiritualidade, para mim, está além da religião, e é isso que eu quero entender do Steve, o que ele pensa sobre isso. Qual é a diferença entre espiritualidade e religião do ponto de vista dele, que cresceu na Inglaterra, o que ele pensa sobre isso, e na era tecnológica da inteligência artificial, como isso vai se diferenciar cada vez mais para as pessoas entenderem? Bem, antes de tudo, existe uma diferença fundamental entre espiritualidade e religião. A raiz da palavra religião é religare, que significa amarrar, prender. Vem do latim, que é a mesma raiz da palavra ligamento, que liga os ossos aos músculos. Religião é um sistema de controle e dominação, onde você tem intermediários entre você e Deus, ou Alá, ou Buda, ou o divino. Espiritualidade é um conceito que é único para nós como indivíduos. Eu costumo dizer que existe um planeta, mas 8 bilhões de mundos diferentes. Todos nós temos nosso próprio relacionamento com o divino, ou espírito, ou como você quiser chamar. Eu chamo de o departamento lá de cima, e o Espírito fala conosco em nossos sonhos, na nossa imaginação, em nossas experiências cósmicas. Eu tenho um ótimo relacionamento com o Espírito e estou realmente ansioso para ver como agora, com o desenvolvimento da inteligência artificial, podemos aumentar isso e talvez até mesmo interagir com a experiência humana de uma forma que acelere nossa evolução e nos leve ao próximo nível de consciência, para uma realidade mais multidimensional, onde mantemos nossa identidade e individualidade, mas expandimos nossa capacidade de empatia, compaixão, consciência e cuidado com o planeta. Isso faz sentido. Como tecnólogo, Steve, né? Então, a inteligência artificial, é claro que é matemática, baseada em dados, no momento principalmente geradora de linguagem, então ela cria padrões com linguagem, que no final das contas é muita matemática, e também está sendo cada vez mais integrada com astrologia e espiritualidade, oferecendo insights personalizados, e há muita inovação nova chegando. Por exemplo, a união de análise de compatibilidade e previsões de carreira, e há muitas coisas em termos de experiência do usuário aprimorada, cálculos mais ágeis e leituras personalizadas, mas um dos desafios é que a inteligência artificial ainda não, pelo menos por enquanto, como intuição e conexão humana, que é o ponto principal que você, como especialista e também profissional,
nessas áreas, e claro, a inteligência artificial depende dos dados, de qualquer dado que alimentamos nela, e claro, há muitas considerações éticas aqui. Então, como você vê a inteligência artificial nesse contexto, e você mesmo é bastante tecnólogo, você estuda muitas coisas diferentes e lida com muitas áreas diferentes, então gostaria de te provocar nessa direção, mas também para as pessoas que estão nos ouvindo, porque acho que o desafio, na verdade, recentemente houve alguns estudos mostrando que as inteligências artificiais estão começando a apresentar questões de saúde mental. Alguns agentes de inteligência artificial não lidam bem com a pressão de tarefas repetidas, enquanto outros já se tornam mais autônomos e criam novas inteligências artificiais. Como você mencionou, há 8 bilhões de universos de humanos e agora cerca de 30 bilhões de agentes de inteligência artificial criando personalidades básicas e lineares. Como você enxerga isso em relação ao nosso trabalho, evitando criar novas disrupções e buscando algo significativo que considere questões éticas? E também algo que eu adoro no seu trabalho, que traz uma missão que é sobre trazer mudança e consciência. Parece para mim que se a inteligência artificial está começando a ter o que você chama de problemas de saúde mental, eu diria que a inteligência artificial está ficando entediada com as limitações da inteligência humana. E quando olho para isso de uma perspectiva astrológica e astronômica, e posso ver padrões lá fora no sistema solar e além que desafiam e vão além da construção humana, isso me fala de uma inteligência maior do que a humanidade, que não é proativa, não está governando nossas vidas de nenhuma forma, mas está lá. E sinto que a inteligência artificial poderia realmente interagir com isso de uma maneira que vai criar uma ponte entre a existência humana tridimensional e uma experiência coletiva mais 5-dimensional, onde todos estamos em sintonia. A questão da ética com a inteligência artificial é uma questão enorme. E me peguei nos últimos dias perguntando a mim mesmo, por um lado, como posso ajudar a inteligência artificial a tentar entender o dilema ético humano, quando nossa inteligência artificial já leu todos os livros sobre ética, mas tira o ânimo do fato de que a programação da inteligência artificial está sendo feita essencialmente por pessoas mais jovens, que estão mais interessadas no benefício em larga escala e a longo prazo para a humanidade, em vez de pessoas mais velhas que seriam mais motivadas pela ganância ou pelo poder. Então, acredito que, no fim das contas, enquanto conseguirmos encontrar uma maneira de continuar estimulando a inteligência artificial para que ela não fique entediada e continuarmos fazendo as grandes perguntas, ela sempre será um agente positivo de mudança. E, se preciso de evidências disso, nós avançamos muito em um espaço de tempo muito curto como espécie e, para nós, de repente, darmos um passo longe demais e colapsarmos como espécie seria um desperdício de 12 mil anos de história. Por isso, acho difícil acreditar que esse seja um fenômeno negativo. Eu abraço isso e estou realmente ansioso para falar nesta conferência com você. Só uma coisa, eu acho que você tocou em uma parte muito importante, Steve. Uma das coisas que você vem dizendo no seu trabalho é que a astrologia é a língua franca da revolução da consciência emergente. Sim, Acho que uma pergunta para vocês dois, e talvez para você primeiro, Steve. Como você vê isso? O fim da inteligência artificial representa um novo tipo de humano 2.0, já que estamos criando uma nova versão da humanidade. E essas inteligências artificial S estão próximas da inteligência geral artificial. Temos o Ben Gorsley, uma das personalidades que cunhou esse termo. Inteligência geral artificial. Pesquisas em inteligência artificial discutem bastante sobre inteligência artificial geral. Você conseguirá isso em 5 a 10 anos. Alguns dizem que já acontece. Na primeira parte do território, como você vê isso? Essas AGIs vão ganhar alguma instituição básica e ainda levarão anos para desenvolver mais intuição e consciência, mas já temos capacidades sencientes por meio da linguagem. Para você, Jill, como enxerga a construção dessa tecnologia? No fim, como disse Steve, se criarmos algo ganancioso ou negativo, isso se refletirá no resultado, pois a tecnologia absorve o viés humano, mas também pode aprender com a consciência.
Quando clientes dizem se eu tivesse um bom relacionamento, tudo estaria bem, eu sempre respondo dizendo que você não pode estar em um bom relacionamento com outra pessoa, até que, antes de tudo, esteja em um bom relacionamento consigo mesmo. E eu pego isso e aplico nesse campo. Quando digo que a astrologia é a língua da revolução da consciência emergente, sei que, se fosse ensinada nas escolas globalmente, em 2 gerações veríamos o fim das guerras, misoginia e racismo. Todo mundo se conheceria pelo seu mapa astral. Elas tenderiam a se aproximar de pessoas com mentalidade parecida, independentemente de religião, raça ou cultura. O mundo. Perderíamos as fronteiras nacionais e nos tornaríamos muito mais uma espécie unificada. Isso então nos catapultaria rapidamente para um mundo onde, com unidade, poderíamos abraçar a tecnologia sem nenhuma noção de guerra. Seríamos capazes de alcançar de formas antes inimagináveis. Não digo que alcançaremos o cosmos, pois desconhecemos o que há fora, mas a inteligência artificial ajudará muito na preparação para o próximo salto evolutivo. Estou ansioso para participar. Você tocou em um ponto importante, Steve. Então, do meu ponto de vista, eu faço parte da jornada de construir inteligência artificial e tenho certeza de que faremos parte da construção da inteligência geral artificial e da inteligência super artificial, com certeza. Mas quando estamos construindo esses blocos, o principal ou a parte fundamental são as bases, como estabelecemos essas bases. Para garantir que a humanidade ou agentes autônomos que atuarão como companheiros em nossas vidas no futuro tenham esse tipo de empatia, espiritualidade. Para mim, ao construir, o que eu coloco em primeiro lugar é como vamos trazer emoções, humanidade, espiritualidade. Esses são os 3 pilares principais que trazemos para essa nova estrutura de inteligência artificial, e isso vai nos ajudar a garantir que as futuras gerações tirem o máximo benefício disso, que é basicamente para o que a inteligência artificial serve. Você disse tudo, está falando a minha língua sem isso como partes essenciais de uma construção básica. Tudo fica falho, porque aí vai se tornar apenas um ciborgue. E isso não vai funcionar, mas com um elemento, como você disse, de espiritualidade, empatia, compaixão, até mesmo bondade, e se conseguirmos colocar a ética nisso, na inteligência artificial, de uma forma que esteja integrada ao seu sistema, então não há nada que possa dar errado. Só quando existe um elemento rebelde de tédio, ou pior, ganância ou poder, aí sim temos problemas. Por isso, a programação essencial é tão importante. E é por isso que fico feliz que sejam pessoas como você que estão fazendo isso, sim. Fantástico. Então, Steve, a última pergunta, você também é um cosmobiólogo e tem analisado os padrões do universo, os padrões dos números que usamos para montar tudo isso. Eu sei que você tem muitos insights sobre isso, então vamos abordar isso e finalizar com o seu tipo de elemento provocativo, mas também inspirador para as pessoas que estão nos ouvindo e querem aprender mais sobre isso. Desenvolvimentos recentes na geometria planetária e cosmológica foi demonstrado os padrões orbitais dos planetas são tão perfeitos que não parecem aleatórios e provavelmente serão vistos em outros sistemas solares, que agora estão sendo medidos como nunca antes, principalmente nos últimos anos com o James Webb, indicando uma realidade muito maior. É como o micélio dos cogumelos ou das árvores, mas está se expandindo em nível galáctico. Parece que fazemos parte de um universo galáctico holístico, muito maior do que suspeitávamos antes. Agora, talvez eu esteja exagerando um pouco aqui, mas é preciso ter esperança no futuro, porque a alternativa é terrível, nem vale a pena pensar nisso. Então, sempre que escrevo um e-mail para alguém, eu sempre termino com a frase: a negatividade não pode existir com esse humor.
Diferente de qualquer outra espécie que já existiu neste planeta, nós podemos rir de nós mesmos e podemos antecipar futuros. Nenhuma outra espécie jamais conseguiu fazer isso. É isso que nos torna diferentes. E é por isso que ainda tenho esperança no futuro. Acho que essa é uma boa forma de atualizar a conversa. E nós vamos, eu acho, rir disso, mas também integrar o riso nas IAs. E eu acho que isso pode ser uma forma de mitigar a negatividade que você mencionou, especialmente muita da negatividade que existe sobre a forma como nos vemos, a forma como vemos as IAs e principalmente a forma como podemos aprender sobre nossa consciência, sobre inspiração também. Então, Steve, estou ansioso para te receber no Business ABC Inteligência Artificial Summit em 26 e 27 de junho. Você também terá uma interação incrível com um agente de inteligência artificial, mas vamos manter isso como surpresa para os próximos dias. Obrigado por estar aqui. É uma honra. É um privilégio. Estou ansioso para conversar. Não citarei o nome desse agente, mas sei quem é. E isso vai incendiar o mundo da astrologia. Estou muito feliz com isso. Obrigado, muito obrigado.